Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideias sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então, se liga aí que hoje é dia de resenha e a gente vai bater um papo aqui sobre Wendigo, ou Wendigo, né, de Algernon Blackwood. Eu tô aqui com a edição publicada pela editora Script, que tem, além do texto original do Algernon, ilustrações de artistas brasileiros, como aqui o Alex So, que fez a capa, né, capa contra capa e tudo mais, e algumas ilustrações internas do Leander Moura. Deixa eu encontrar uma aqui, olha. Algumas ilustrações internas que vão ajudar a manter o clima de terror aqui do livro. Tem também o marca-página, né, que veio junto, bem legal também. E qual é a pegada aqui do Wendigo? Bom, primeiro a gente vai ter, iniciando aqui o livro, uma pequena apresentação que vai justamente ajudar você que não conhece, nunca ouviu falar nem do Wendigo e nem do Algernon, a entender melhor um pouco, porque vai contextualizar quem é o autor, a obra, qual a importância dela, né? Foi uma obra que influenciou o H.P. Lovecraft, né? Ele disse isso em algumas das suas cartas, né? Que ele gostava do trabalho do Algernon Blackwood, que alguns, né, consideram como um sucessor do Edgar Allan Poe nessa literatura ali de mistério, de terror, sobrenatural, etc e tal. E além do mais, essa apresentação aqui do livro vai servir também para apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da equipe brasileira, inclusive dos ilustradores que eu citei aqui, né? Do Alex So e do Leander Moura. Então é bem interessante, e se você de fato nunca ouviu falar sobre nenhuma dessas pessoas, essa apresentação ela consegue suprir um pouquinho essa necessidade e te informa de tudo que você precisa saber para começar a apreciar o livro. Seguindo adiante, o que a gente tem de interessante aqui para comentar sobre o livro? Bom, o Wendigo foi publicado originalmente em 1910 e é uma novela de horror, né? Novela, não tecnicamente falando assim, é algo maior que um conto e menor que um romance, né? Tem outras características ali, mas eu não sou habilitado para comentá-las, enfim. E do que trata? Basicamente, é como se fosse, né, um roteiro de filme de terror que a gente está acostumado a ver hoje, tá? Só que, claro, com algumas qualidades diferentes, com uma pegada, um ritmo um pouco diferente, mas é bem interessante. Do que se trata? É um grupo de caçadores, né? A história segue um grupo de caçadores de alce, que estão ali no Canadá, né? Na temporada de caça aos alces, obviamente, e são dois escoceses, um senhor mais velho e o sobrinho dele, um estudante de teologia e tudo mais, e os guias, né, dois guias e um cozinheiro. Essa parte da galera aí, o cozinheiro é um indígena, né, dos povos lá originários do Canadá. E os guias são também nativos do Canadá, mas não fica muito claro se eles são dos povos indígenas ou não, são só pessoas nascidas no Canadá. Um deles é franco alguma coisa, né, porque o Canadá tem aquele negócio, aquela mistura, né, de ingleses com franceses, etc e tal. Então a história toda vai segui-los justamente durante essa jornada em busca de caçar um alce. Né? Então estão nas regiões geladas ali do Canadá, próximos, né, nos arredores de uma cidade chamada Hat Portage, que existe, né, uma cidade que existe, só que hoje ela se chama Kenora, que fica no Canadá, na província de Ontário, salvo engano. Né? Então, só para ambientar ali a história. E qual é o lance? A leitura ela é bastante interessante, ela prende a atenção, porque ela vai criando uma história que você vai ficando cada vez mais curioso. E antes que você pergunte, não é aquele tipo de história que o monstro, né, entre aspas aqui, que o Wendigo vai aparecer ali toda hora, vai pegar um por um e tal. Não é nada disso. Lembra, é 1910, tá? Que ela foi publicada originalmente. Então, é outra pegada, é uma outra maneira de contar a história, mas não por isso menos interessante. Tanto que, olha, o livro, como eu falei, tem aproximadamente aí 138 páginas. A aparição aqui entre aspas, do Wendigo, a presença do Wendigo só vai mesmo ficar clara durante o livro nas últimas, sei lá, 30, 40 páginas. Todo o período anterior é justamente você conhecendo um pouco mais os personagens, entendendo um pouco mais deles, mas assim, o livro não é aquele tipo de livro que ele vai dissecar psicologicamente cada um dos personagens, etc e tal. Não, ele vai mostrando ali as situações e você vai criando na sua cabeça a imagem ou a interpretação que você tem de cada um dos personagens, tá? E como eu falei, o Wendigo, ele não vai aparecer ali toda hora, ele é como se fosse um pano de fundo ali na história, né, que só vai aparecer, de fato, no finalzinho ali. Aliás, esse é um ponto interessante de comentar, porque assim, o Wendigo, ele não é descrito nem explicado em detalhes pelo Blackwood, tá? Então nesse ponto, talvez tenha alguma similaridade ali entre a maneira dele escrever e a do Lovecraft, tá? Porque é aquele negócio de deixar muita coisa a cargo da imaginação do leitor. Ele não vai te pintar ali uma imagem aterrorizante do Wendigo, não é isso. Ele vai colocar uma coisa ou outra, uma informação ou outra ali, e você, na sua cabeça, transforma aquilo em algo que de repente te amedronte. Agora sim, também, só comparando assim bem rapidinho, e até porque quem sou eu para
comparar uma coisa com a outra, né? Mas enfim, me parece, me agrada mais a forma do Algernon escrever do que a do Lovecraft, porque às vezes o Lovecraft ele acabava se perdendo um pouco nas descrições, às vezes ficava um pouco confuso, um texto meio truncado, assim, dependendo do conto, dependendo da história. A leitura aqui do Algernon Blackwood, para mim, eu achei mais fluida, mais rápida e te pega mais, te prende mais do que a do Lovecraft. Lovecraft, em alguns contos, você tem que dar uma insistida ali e tal, porque, para mim, na minha opinião, às vezes fica um texto um pouco mais maçante. E assim também, não vou dar spoilers da história, tá? Mas só para contextualizar um pouquinho, até informações que nem tem muito no livro, né? Mas o Wendigo, o que é essa criatura, esse espírito, né? Ele geralmente ele tá vinculado ali às crenças dos povos nativos ali daquela região do norte dos Estados Unidos, do Canadá de uma maneira geral, né? Dos povos indígenas daquela região, né? E ele tem diversas interpretações, claro. Então, obviamente, até pelo período em que foi escrito aqui o Wendigo, a visão que o Blackwood tem é uma visão de monstro, vamos dizer assim, de espírito da floresta e tudo mais, né? Mas claro, na mitologia ele é uma coisa muito maior e muito mais diversa, né? Então o Wendigo ele geralmente pode estar associado ali com os ventos gelados, né? Com frio. Outros contos já colocam ele associado com a questão do canibalismo, né? Homens que recorrem ao canibalismo se tornam Wendigos, ou se tornam Wendigos porque sucumbem à ganância, né? Então tem várias interpretações, tem várias possibilidades, várias facetas, né, do Wendigo. E claro, quem está mais acostumado com RPG ou com cultura pop em geral, isso já foi exportado para outras coisas, né? A gente tinha uma tribo de lobisomens chamada Wendigo, que justamente habitava essa região ali do norte do Canadá e tudo mais. Então, e o totem deles era justamente esse espírito, né, do Wendigo. Então, tem diversas interpretações, algumas mais interessantes, outras não, algumas mais próximas, né, do que os povos originários da região realmente acreditavam, outras não, mas enfim. E voltando aqui para o livro especificamente, apesar de não dar uma visão detalhada e nem muito ampla do Wendigo, eu acho que, para termos da história, né, para termos de um conto de terror, de uma novela de terror, funciona, fica uma leitura interessante, fica uma leitura legal, né? E assim, para a gente já ir encaminhando para o final, porque eu não tenho muita coisa para falar sem estragar a leitura de quem por acaso se interessar, é o seguinte, uma curiosidade. Eu falei aqui ao longo do vídeo que o Lovecraft foi influenciado pelo Algernon Blackwood, né? Mas o Wendigo, de fato, não apareceu nas histórias do Lovecraft, nos contos do Lovecraft, porque a pegada dele era outra. No entanto, outro escritor que também contribuiu muito para a construção dos mitos de Cthulhu, o August Derleth, usou, né, se apropriou, vamos dizer assim, dessa questão do Wendigo, ou dessa visão do Wendigo, do Algernon Blackwood, para escrever outros contos, mas também pelo menos um conto que faz parte ali dos mitos de Cthulhu. O Wendigo foi adaptado, que é um conto chamado Itaqua, escrito pelo August Derleth, não pelo Lovecraft, mas o Wendigo também, ainda que por vias transversas, foi incorporado de alguma maneira aos mitos de Cthulhu. Eu não lembro se eu já li esse Itaqua, eu acho que não, tá? Mas até fiquei curioso depois de ler aqui o Wendigo, de procurar para ver qual é a visão que foi dada para essa criatura, né, para essa entidade, vinculando ela aos mitos de Cthulhu. Mas enfim, é uma leitura interessante, achei bem bacana, recomendo. É uma leitura rápida, né, são 188 páginas, bem interessante. As ilustrações internas aqui do Leander Moura são bem legais também, ela ajuda a compor o clima ali da história, é bem interessante você olhar as ilustrações e depois ir lendo as cenas e colocando as imagens que ele criou, tentando encaixar aquilo ali na narrativa, fica bem interessante, fica bem legal. Bom, foi essa a nossa dica de hoje, espero que vocês tenham curtido. Quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu dislike, seus comentários, o que vocês acharam, se achou interessante, ficou a fim de ler, não ficou, já tinha lido, já conhece, vamos trocar ideias aí no bate-papo, né, dos comentários, e a gente se encontra na próxima resenha.